descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre estado emocional, vamos entender como o cérebro funciona, como o sistema nervoso funciona e como você utilizar das técnicas da PNL, dos padrões de linguagem, principalmente da linguagem não verbal para ativar, isso mesmo, a palavra é essa, hein? Ativar a sua neuroplasticidade, a sua neurogênese e com isso você começar a ter controle sobre o seu cérebro, sobre a química cerebral. O que é que vocês acham disso, hein? Interessante? Eu acho que sim. Seja muito bem-vindo, quero saber se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem, né? Chame seus amigos, chame seus familiares, traga todo mundo para a sala, porque agora a diversão vai começar e vai ser maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre PNL. Como eu sempre começo as minhas aulas, mas antes de começar a aula de hoje, quero solicitar para vocês, pedir na verdade, que vocês possam participar ativamente da aula de hoje. A aula de hoje vai ser mais participativa, né? E também, caso você esteja gostando do conteúdo que eu vou apresentar, compartilhe com seus amigos, familiares, curta, né? Também tire fotos, né? Print no seu Instagram, no seu Facebook. Marque sempre a equipe Iner 360 e Eduardo Rocha 360. Com isso, você retribui um pouco de todo esse esforço que nós estamos fazendo para que você possa alcançar a sua excelência com PNL, perfeito? E também ajuda outras pessoas a conhecerem também esses conteúdos, de repente todos nós saímos ganhando de tudo isso. Agora pense por um instante, o que você precisa fazer para mudar a química do seu cérebro? Respondam, o que é que você precisa fazer para mudar a química do seu cérebro? Já que nós chegamos à conclusão ontem que essas reações bioquímicas e elétricas, né, isso está muito de acordo com essa figurinha que está aparecendo aqui, né? Essas reações químicas e elétricas, elas que vão definir e organizar as informações que você está absorvendo e está percebendo do mundo. Como você pode? Gerando novas sinapses. Como se gera novas sinapses? A primeira coisa que você precisa saber para começar a se estruturar
e aprender como mudar sua química cerebral é conhecer como o cérebro funciona. Se você não sabe como o cérebro funciona, você corre o risco de ficar tentando um monte de coisa e essas coisas não vão funcionar. Perfeito? Não está funcionando. Então, quando você conhece o seu cérebro e você percebe, por um processo de observação, como você aciona isso, as coisas mudam. Concordam? Sim ou não? Faz sentido isso para você? Primeira coisa, conhecer seu cérebro. E segundo, além de conhecer seu cérebro, você também terá que conhecer como a sua mente funciona. Mente é diferente de cérebro. A mente é a parte subjetiva. Perfeito? Conhecer o cérebro, a mente. Como é que ela armazena essas informações? Como é que você grava em memória os estímulos que você está tendo? Como você cria esse sentido por meio da linguagem? E por último, você tem que conhecer, você tem que saber como você se comporta quando você tem essa química cerebral. Né? Então, nós vamos começar a criar aqui um processo lógico. Eu conheço o cérebro, depois eu conheço como a mente funciona, depois eu vou agora ligar essas duas coisas. Como? Aprendendo como eu faço a gravação desses estímulos externos e como o meu corpo fisiologicamente contribui para a geração desse processo. A gente vai entender o que é que isso é gerado de resultado. Isso nós vamos chamar de estado emocional. Então, o estado emocional, ele é formado, né, pelo o seu pensamento, pelas suas representações internas, pelas suas telas mentais e pela sua biologia, né, pela sua química cerebral, que você faz, que você provoca por meio da sua fisiologia. Então, para que a gente possa ter controle dos nossos estados emocionais, você tem que aprender como o seu cérebro funciona, como a sua mente funciona e unir essas duas coisas. O cérebro, quando eu falo sistema cérebro, estou falando do sistema nervoso, né? Cérebro e também a fisiologia. É sobre isso que a gente vai começar a conversar agora. Combinado, pessoal? Preparados? Hoje a aula é incrível. Hoje não é uma aula de PNL, hoje é uma aula de neurociência. Então fiquem atentos. É uma aula de neurociência. Perfeito? Então vamos lá. E agora eu vou usar aqui da minha estrutura didática preferida. Deixa eu colocar ela aqui. Opa. Muito bem. Então, quando eu penso a respeito de neurociência, quando eu me refiro especificamente à parte anatomia cerebral, sistema nervoso, vamos começar fazendo um preâmbulo bastante rápido. Vamos começar falando sobre neurociência. Neurociência. Perfeito? E na parte de neurociência, vamos dar uma ênfase maior, né, aqui nesse momento ao sistema nervoso. Sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é um dos sistemas do corpo humano. Então, o corpo humano, basicamente, ele é formado por sistemas. E eu não sei se você lembra, mas quando você estava lá na sua aula de biologia do ensino médio, você estava lá na sua aula de biologia, eita, que legal. E aí o seu professor disse, a menor parte do corpo humano é uma célula, lembram disso? Aí ele começou, um conjunto de células forma um tecido, tem uma função parecidas.
um conjunto de tecidos que formam, um conjunto de tecido forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um aparelho ou um sistema, né? E essas células que têm as mesmas funções, elas coordenam o teu corpo. Então, o seu corpo é formado por sistemas. Que sistemas são esses? O sistema circulatório, o sistema endócrino, que é responsável esse sistema endócrino é muito importante a gente conhecer. Que é justamente ele que faz essas ativações bioquímicas do nosso corpo. Nós temos o sistema circulatório, o sistema respiratório, que está dando tanta ênfase agora, né, por causa da Covid-19, que ataca o principal órgão do sistema respiratório, que é qual? O pulmão. E nós temos também outros sistemas, o sistema digestivo e tal, etc. Nós temos o sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem um órgão central. Que órgão central é esse do sistema nervoso? O órgão central do sistema nervoso é o encéfalo. Você diz, mas Eduardo, eu pensei que era o cérebro. O pessoal acha que é o cérebro. Na verdade, o cérebro ele é só uma parte do encéfalo. Mas a gente acaba usando esse nome, cérebro, porque ele é mais comum, ele é mais popular. Nós estamos nos referindo especificamente a esse aqui, ó. Ah, rapaz, olha só. O nosso encéfalo. Esse aqui é o David. Apresento o David a vocês. Olha aí, o David, o pessoal comenta que é até parecido comigo. Não é acéfalo não, viu? É encéfalo. Tá perfeito? Aqui, ó. Parece o David, parece comigo, né? Mas não é não. Eu não sou o David, não. Nós vamos fazer para ficar mais simples essa explicação para vocês, eu tenho aqui eu vou chamar apenas de cérebro, eu não vou chamar de encéfalo, tá bom? Bem, nós temos aqui um cérebro humano, né? Esse rapazinho aqui é em tamanho natural. Essa aqui é a parte frontal do cérebro. Vocês percebem que esse cérebro é dividido em duas partes, tá vendo? Cada parte desse cérebro é chamada de hemisfério. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Tive muita discórdia em relação a isso. O hemisfério direito é mais criativo, o esquerdo é mais lógico, né? Na verdade, essas funções cerebrais dos hemisférios, elas são cruzadas, né? Elas coexistem. Uma forma, assim, de ter dois lados equilibrando. Então, por exemplo, o seu lado esquerdo, ele é controlado, ele é percebido pelo lado direito do cérebro, perfeito? Isso faz com que, dentro do processo de processamento interno do cérebro, você tenha um equilíbrio entre essas duas partes. Então, você pode ter no seu lado direito ser mais criativo, ser mais lógico, né? No seu lado esquerdo ser mais lógico, ser mais criativo. Essa divisão, ela não é física, ela é conceitual. Então, você tem, a sua mente é formada por uma parte mais lógica e criativa, mas isso não necessariamente ela é o hemisfério direito e esquerdo. Beleza? Vamos tirar alguns dogmas em relação a isso. Bem, esse cérebro aqui eu tenho a parte frontal, que é essa parte que chega aqui mais ou menos na sua mão, que pega um pouquinho da testa e vem para cá. No meu caso, assim, até eu tenho facilidade de explicar isso, né? Por causa da minha careca aqui, fica bem fácil de explicar. Essa parte pré-frontal, ela é muito importante dentro da PNL, porque é ela que toma decisões. Então, pensa comigo. Se você tiver qualquer pancada aqui, automaticamente você vai ter mais dificuldade de tomar decisões. Inclusive, algumas pessoas que têm lesão na área pré-frontal, elas são pessoas incapazes, né, de decidir até como sair da cama, como sair da casa, como dirigir um carro, etc. Viu? Bem, quando eu tenho essa parte pré-frontal para a tomada de decisão, logo à frente eu tenho a área que é chamada de parietal. É aqui onde é tratado essa parte somestésica, né?
por exemplo, a parte fisiológica e tal, etc. Nas laterais do seu cérebro, você tem a parte temporal, as suas têmporas, parte audição. E atrás, occipital, que é processada a sua visão. Perfeito? Ó, a sua visão. Agora, aqui embaixo, nós temos uma área muito importante, né? Uma área nuclear. Essa área aqui, ela é formada basicamente pelo tronco encefálico, que conecta na espinha, conecta na coluna vertebral. Nós temos aqui o cerebelo e temos lá no centro uma área que é responsável por todo o processamento dessa química cerebral. E essa área nós chamamos da nossa área, que é a nossa área que controla todas as nossas emoções. A ela nós damos um nome de sistema límbico. Então o sistema límbico ele começa ali pela amígdala, que ela basicamente é responsável pelas suas reações de luta ou fuga. O sistema límbico ele é bem mais completo do que a gente vai se referir aqui, mas somente a título de informação para você. Você sabe quantos neurônios tem um cérebro? Quantas células? Neurônio é uma célula nervosa. Você sabe quantas células nervosas tem esse cérebro que cabe na palma da mão? Vocês têm uma ideia de quantas? Olha só que coisa curiosa. Nós temos 87 bilhões. Aqui, ó, 87 bilhões de células nervosas só no encéfalo. Além disso, nós temos, cada célula dessa ela pode conectar com até 20 mil outras células. Então faz uma conta aí na tua cabeça. Tu é bom de matemática? Quem é bom de matemática aqui, ó? Cada célula nervosa, 87 bilhões, pode fazer até 20 mil conexões. Isto implica que a quantidade de conexões, tá? Que pode ser feito, esse encéfalo, passaria de um número 2 elevado a 15, um número que eu nem me arrisco a dizer de tantos zeros. Ou seja, a sua capacidade ela é praticamente infinita. Perfeito? Infinita. Mas tem outra característica assim, o cérebro pesa mais ou menos, isso aqui é um tamanho natural, mas não pesa igual um cérebro. O cérebro vai pesar ali entre 1,5 kg, né, 2 kg, mas ele consome boa parte da energia do seu corpo. Muito do que você bebe, do que você come, vem para cá. O cérebro, na verdade, é o órgão do teu corpo que mais consome energia, né? Ele é formado basicamente de água, gordura e tem algumas substâncias químicas para gerar essas correntes elétricas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Substâncias como sódio, potássio, cloro, né? E muito mais. Então, esse nosso cérebro, ele é rico em gordura. Como assim, Eduardo? Rico em gordura? Quer dizer que eu tenho que comer gordura? Não, mas não é essa gordura que você está pensando. Toda essa massa cinzenta é basicamente gordura no cérebro. O cérebro quase não tem sangue, mas é muito pouco. Ele é formado basicamente, eu já vi um cérebro natural e é uma coisa louca, como realmente isso é interessante. Bem, uma outra curiosidade em relação ao cérebro é que ele nunca desliga. Então esse rapazinho aqui nunca desliga, tá? E acreditem, durante muito tempo as pessoas diziam assim, você quando está dormindo desliga o seu cérebro. Na verdade não, quando você está dormindo, em alguns momentos ele fica ainda até mais ativo do que o seu estado de vigília. Eles realmente só desligam as funções básicas cognitivas quando ele está no estado mais profundo de sono, que é o sono REM, que realmente ele está monitorando ali as características do teu cérebro. Então está aqui essa lindeza, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Vou deixar ele aqui. Esse aqui é o meu cérebro de estimação. Então, se a gente pudesse agora, vamos examinar
uma célula desse cérebro. Então, a principal célula do cérebro é essa daqui, ó. Ela é o neurônio, né? O neurônio, ele tem basicamente, como toda a célula do corpo, né? Ela tem um núcleo aqui no centro. Esse núcleo é formado de DNA, RNA e proteínas. Muitas pessoas acreditavam que era muito importante estudar somente o DNA e o RNA, né? Até inclusive você deve ter escutado sobre o Projeto Genoma, né? Umas 2 décadas atrás, né? Quando decodificamos o código genético do homem, do ser humano e tal, etc. E percebeu-se que o DNA ele é muito importante, mas existia um outro elemento que influenciava diretamente a forma e o nosso estilo de lidar com tudo isso. A forma como o nosso corpo reagia às reações ambientais eram as proteínas. Então, as proteínas elas se ligam formando peptídeos, né? Aglomerados. E esses aglomerados elas têm uma função importantíssima na conexão dessa química cerebral com as células. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Cada neurônio ele tem basicamente 2 tipos de terminais. Eles têm uma conexão maior. Essa conexão maior é chamada de axônio. Parece uma pipa, não parece uma pipa? Parece uma pipa. O axônio parece uma pipa. Olha só aqui, então isso aqui seria a corda da pipa, né? E isso aqui, ó, aqui ao redor da pipa, do axônio, essa da pipa foi ótima. E pior que parece mesmo. São os dendritos. Então eu tenho aqui esse terminal maior chamado de axônio e aqui os dendritos. Os dendritos, que são terminais menores, né? Terminais menores. O axônio, existem dentro do cérebro, existem outras células nervosas muito semelhantes ao neurônio, tá? Mas aqui nós vamos retratar especificamente o neurônio, tá? Inclusive, até o próprio neurônio, na hora que ele está se conectando com outro, ele pode se comportar diferente. Mas aqui a gente vai utilizar-se como uma forma didática o padrão. Qual é o padrão? O padrão é o seguinte, esse axônio, ele acaba virando um terminal transmissor, enquanto que os dendritos, receptor. Mas você vai ter casos de conexão entre os dendritos, receptores, e você vai ter casos também com os axônios, tá bom? Muito bem. Nos terminais, então vamos imaginar agora que a gente fizesse uma lupa na conexão entre, vamos colocar um outro axônio, ou desculpe, um outro neurônio, e esse neurônio ele vai se conectar. Tem outros dendritos, também tem uma célula nervosa, também tem um núcleo. Só que esses 2 terminais aqui do axônio, do neurônio, eles na verdade não se conectam. Aí você diz, mas como é que eles fazem comunicação? Para quê? 87 bilhões se eles não se conectam, Eduardo. Por que 87 bilhões se eles não se conectam? Se fica um espaço. E eu vou te falar por que esse espaço é tão importante. Tão importante, né? Tão importante para você esse espaço. Esse espaço nós chamamos de sinapse. Ou seja, essa sinapse, ela existe por um motivo bastante simples. A gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Imagine que o seu neurônio, ele está aqui, ó, e ele não encosta. Deixa eu ver assim fica melhor. Isso, ele não encosta. Se ele não encosta, e
O que é que faz ele se conectar um terminal do neurônio com outro? Já que eles têm 87 bilhões de neurônios e cada neurônio pode ter até 20 mil conexões. É por uma questão simplista. Você já imaginou se as conexões dos neurônios fossem permanentes no seu cérebro? Todas, porque algumas elas acabam sendo, né? Aquelas que têm alguma função específica. Você já imaginou se suas memórias fossem permanentes? Se suas ideias fossem permanentes? Se as suas memórias ligadas às emoções fossem permanentes? Se tivesse uma experiência e registrasse aquilo pro resto da sua vida? Você dissesse, cara, eu não posso mais mudar isso. O que ocorreria? Você não iria evoluir. Você simplesmente iria ser uma pessoa fechada, sem novas ideias. Você não conseguiria aprender. Perfeito? Então, o que é que a natureza fez? Disse, bem, alguns dessas células nervosas, eu vou deixar a conexão delas mais forte. Por exemplo, as suas células nervosas do coração, elas são bem conectadas. Elas não são tão aleatórias assim, não. Você já imaginou se suas células nervosas se conectam ao seu coração, o cérebro, de uma hora para outra, diz assim, desapeguei. Não gosto mais desse negócio de coração. Como seria? Seria bem diferente. Essas conexões mais fortes, nós chamamos de conexões elétricas. Então, as conexões elétricas entre os neurônios, elas geram mais sinergia. Elas ainda continuam com espaços sinápticos, só que as fendas que conectam esse neurônio, eles se abrem, gerando quase uma conexão. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui. Se nós pudéssemos dar um zoom, vamos pegar um microscópio e dar um zoom, nós teríamos aqui uma conexão, seria algo mais ou menos assim. Tá certo? Conectado também com outra. Diferente, mas que não conecta. Você já sabe disso. Para que haja essa conexão, eu tenho que ter o que nós chamamos de diferença de potencial. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre isso? A diferença de potencial é uma coisa legal demais, viu, cara? Diferença de potencial é o que tem na sua tomada. Sua tomada em casa tem o mais e o menos, o polo positivo e negativo. Porque para ter uma corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial. Só pode haver conexão se houver diferença de potencial. Se não houver diferença de potencial, não tem conexão, cara. É assim que funciona. Tá? Por isso que alguns remedinhos que você toma deixa você mais relaxado, porque atua justamente nesses receptores que fazem com que você fique sem quase diferença potencial. Não teve diferença potencial? Não tem conexão, não tem memória, não tem nada. Essa diferença de potencial, vamos imaginar que aqui seja mais positivo, ela é formada basicamente de sódio, potássio e cloro. Permite... Opa! Aqui é menos. Permite que haja uma conexão entre eles. E essa conexão gera um pulso nervoso. E esse pulso elétrico é medido em hertz. Então, quando alguém chega para você e diz assim, já falaram isso para você? Por exemplo, já falaram isso para você do tipo, eu tenho eu preciso de uma música bineural que transmite, que coloca as minhas conexões neurológicas em ondas teta, alfa. Ele está se referindo a esses pulsos entre esses dois neurônios. Bem, e o que é transmitido aqui? Eduardo, o que é transmitido aqui? É transmitido uma reação, isso aqui é feito uma reação química.
E o que facilita essa reação química? É o que nós chamamos de neuro. É neuro, e esse neuro transmite o quê? Informação entre um neurônio e outro. Por isso que essa reação química, ela precisa de um elemento aqui, esse elemento é chamado de neurotransmissor. Transmissor por quê? Fala para mim, porque ele transmite. Então, cada neurotransmissor transmite um tipo de informação. Perfeito? Tá tranquilo aí? Então, eu vou ter neurotransmissores que vão transmitir para esses neurônios uma reação química. Essa reação química vai gerar um comportamento nesses neurônios e esse comportamento nesse neurônio vai transmitir essa informação. E essa informação que será transmitida, ela é sensível ao quê? Ao neurotransmissor. Perfeito, pessoal? Um neurotransmissor. Ou seja, se você tiver um transmissor do tipo que transmite para você serotonina, você fica mais alegre. Eita, que legal. Se o neurotransmissor for, por exemplo, mais de tensão, que gere em você uma mudança na sua química corporal, deixa você pronto para luta ou fuga, como por exemplo a adrenalina, toda a sua experiência vai ter adrenalina gravada durante esse processo. Ou seja, dependendo desse neurotransmissor, a sua percepção muda. Vou repetir. Muda. Se você tiver na conexão do seu neurotransmissor, nos seus dois neurônios, um neurotransmissor que a gente chama de endorfina, gera uma sensação de anestesia, você automaticamente fica ali tranquilo e leve. Por isso que a gente gosta tanto do pós-malhação. Inclusive tem um pessoal sempre comenta que a pós-malhação é melhor que a malhação. Por quê? Porque você fica aí. Ou seja, o seu neurotransmissor ele é responsável pela forma. Então isso nós classificamos como química cerebral. É o neurotransmissor junto com a proteína, junto com a carga neuroquímica. Tudo isso faz com que você possa ter a sua percepção sobre aquela informação que você está recebendo do meio processado pelos seus 5 sentidos. Perfeito? Claro que existem muito mais elementos que estão circulando aqui. Existem outros processos que estão circulando. Isso somente a forma mais simples que eu poderia trazer para vocês hoje do que é tudo isso. Então, voltando para essa tela anterior, nós temos praticamente 3 tipos de sinapse, portanto, no meu sistema nervoso. Nós vamos ter as sinapses, as transmissões sinápticas elétricas e químicas. Agora respondam. Eu vou dar 2 exemplos. As sinapses químicas, elas são aquelas que são provenientes das nossas memórias, né? Nossos aprendizados. As elétricas são aquelas que estão nos nossos tecidos orgânicos. Elas são controladas e acessadas por uma área do teu cérebro que está no controle do teu sistema autônomo, sistema parasimpático e simpático. Ou seja, regula batimentos cardíacos, respiração e outras, temperatura do corpo, essas coisas todas. Qual que você acha que é mais rápida? É a elétrica ou a química? Elétrica, ela sempre vai ser mais rápida do que a química. Sendo mais rápida, ela é mais duradoura. Enquanto que a química, ela dura menos, mais rápido. O efeito dela é mais rápido. É tanto que eu vou dar uma prova disso. Se você está aqui e você entrou no estado de alegria, daqui a pouco passa. É muito rápido.
enquanto que as sinapses elétricas continuam lá sendo ativadas. Graças a Deus que é assim, né? Hoje tem se estudado muito o que ocorre nas sinapses que são químicas e elétricas. Tem os dois comportamentos, que são as suas memórias de longa duração. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a sinapse é a fonte de todo o processo. Então, por isso que se estuda tanto o que ocorre na sinapse. Então, por exemplo, aqui no meio, aqui nas suas sinapses também, tem alguns espaços, e esses espaços, eles abrem para esses neurotransmissores entrarem e se comunicar com os outros. Esses terminais, eu posso atuar, por exemplo, eu posso ter um antidepressivo que atue tanto aqui, né, capsulando essas entradas, como inibindo a passagem. Por isso que quando você toma um antidepressivo, você seguramente fica, algumas pessoas, né, dependendo se for um ansiolítico, se for, né, um inibidor de dopamina, por exemplo, você tende a ficar mais assim, bobão e tal, etc, né? Isso faz com que a gente, o quê? Porque ele está atuando aonde? Na inibição desses neurotransmissores. Então, perfeito. Vamos voltar agora e fazer uma associação disso tudo com a PNL. Se o mais interessante para mim é essa química, e eu controlar essa química, eu vou conseguir alcançar resultados incríveis. Agora eu vou fazer uma pergunta-chave para a gente concluir tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Uma pergunta-chave. O que vocês acham que é mais rápido? É uma ativação de pensamento ou fisiológica para você ativar um neurotransmissor? Pensamento, cognitivo ou fisiológico? Qual que vocês acreditam que vai responder mais rápido, que vai gerar condicionamento, que vai gerar em você um aprendizado duradouro e permanente? É mais o pensamento ou a fisiologia? Sabendo que o pensamento vai trazer mais sinapses químicas e a fisiologia tem mais sinapses elétricas, né? Qual dos dois? Algumas pessoas estão falando pensamento, outras pessoas estão falando fisiologia. Olha só, pessoal, eu vou ter que ter as duas, perfeito? Eu tenho que ter as sinapses químicas, ou seja, eu tenho que ter o processo cognitivo e eu tenho que ter o processo fisiológico. Por quê? Porque quando eu caso essas sinapses físicas, fisiológicas, elétricas, com as sinapses químicas, eu condiciono. A palavra é essa, vem do behaviorismo, do comportamentalismo. Eu condiciono, eu crio um estímulo, eu crio no meu corpo uma resposta a esse processo. Então, esse processo ele tem um pensamento e ele tem uma fisiologia, ele tem que ter as duas coisas. Então, já que ele tem que ter as duas coisas, como nós vamos chamar isso? Nós vamos chamar isso de estado emocional. Tem que ligar as duas coisas. Então, o estado. Nós vamos até mudar de cor aqui, ó. Emocional. O estado emocional. Espera aí, calma. Vamos aumentar. O estado emocional.
O estado emocional, ele precisa do pensamento. Esse pensamento nós vamos chamar na PNL de representações. O que são essas representações? Tudo que você armazenou na tua mente e que você representa por meio de linguagem. Então, por exemplo, quando você vê uma casa, o que você fala? Casa. Então, você representa uma imagem com o nome casa. Essa é uma representações. São representações que você usa. Por exemplo, como você representa o relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seu filho? Você representa isso como? Você representa isso com a palavra chamada amor. Então, amor é uma representação que você usa para, de forma muito simplista, né, caracterizar o afeto, o beijo, o abraço. Perfeito? Essas representações podem ser imagens, telas, podem ser palavras que você escuta e pode ser até mesmo linguagem, palavras. Palavras, tem pessoas que vê as palavras. Uma vez eu cheguei para a pessoa e disse assim: o que é importante para você? Ela disse assim: o que a coisa mais importante para mim é a honestidade. Agora, pensa por um instante. O que é honestidade? Pode ser coisas completamente diferentes para cada pessoa. Pode ser que uma pessoa diga: não, honestidade é quando eu sou íntegro comigo mesmo. Pode ser quando esteja passando um troco numa padaria. Ou seja, ela pega aquele conjunto de experiências que ela teve e cria uma representação linguística que define aquilo que ela está vendo. Que são as representações. Nós chamamos de predicados na PNL, perfeito? São as representações. Então, quando eu estou conversando com a pessoa, eu estou captando as representações dela. Essas representações, elas estão reunidas no que nós chamamos dentro da PNL de mapa. Então, isso aqui traz o mapa. Lembram do que nós falamos na primeira aula? Mapa não é território. Mapa não é território. Então, o seu mapa, ele reúne as suas representações. Representações. Perfeito? Reúne as suas representações. Aí, ó, seu mapa. As representações são coisas que você viu, que você cheirou, as experiências que você teve com os 5 sentidos e que você deu sentido e significado para elas. Tá interessante, pessoal, até agora? A gente está definindo estado emocional, onde tudo acontece. O processamento interno acontece aqui, ó. Lembra que nós falamos sobre o processamento interno ontem? Então, aqui é feito o processamento. Então é reunido todas essas representações. Uma outra representação, quando eu digo para você, o que é que você acredita? Porque isso é bom para você. Aí você diz assim: isso é bom para mim porque tudo que você fala depois do porquê são representações que trazem emoção, inclusive são as crenças. Suas crenças são representações internas. Seus valores, né? Tudo isso está aí dentro.
Pessoal, vocês estão curtindo? Tá tranquilo até agora? Responde aí. Se você estiver gostando, gente, faz o seguinte, dá um like aí no vídeo pra gente ter mais abrangência dentro do YouTube. Vai dando like aí no vídeo no YouTube. Responde para mim se está sendo interessante essa informação. A gente está concluindo o estado emocional agora da PNL. Depois de uma aula de neurociência eu faço para você. De todos os cursos de neurociência, eu sou especialista nessa área. Eu digo para você que quando você conhece neurociência, a coisa muda de patamar. Compartilha essa live nas suas redes sociais. Tira uma foto, tá? E publica no seu Instagram, marca a gente, Eduardo Rocha 360, Iner 360, tá? Que nós vamos ficar bem gratos e vamos observar, vamos compartilhar. Isso vai nos motivar a entregar mais conteúdo para vocês amanhã, tá bom? Combinado? Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários aqui no YouTube, deixem seus comentários no Instagram, deixem seus comentários no Facebook. Curta! Curta esse vídeo, compartilhe, mas principalmente se inscreva-se no nosso canal, ative as sinalizações e comece a perceber. A partir de hoje você vai começar a perceber que você pode começar a ter uma vida diferente do que você tem hoje, muito mais direcionada aos seus objetivos e sonhos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã, porque há muito mais por vir. Tchau, tchau! Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Iner, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender.